passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós estamos ocupando a tribuna desta emissora para comunicar convosco a palavra de Deus. Você está em sintonia com o programa Novo Nascimento, um órgão de divulgação do Evangelho de Cristo, que está cumprimentando a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, que estão nos assistindo na cidade de Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha e Portão. E queremos que neste programa você receba as bênçãos do Senhor para você, para a sua família. Queremos também cumprimentar os nossos irmãos ali do bairro Guarani, da Vila Nova, onde nós estamos trabalhando para Jesus, naquele bairro, e também os nossos irmãos que estão nos ouvindo em toda parte desta cidade, em especial ali na Vila Campos, também na Santo Afonso, onde os irmãos que estão nos assistindo também na cidade de São Leopoldo. Nós queremos cumprimentar os irmãos que estão na audiência desse programa. Nós queremos continuar falando a respeito do conhecimento. Nós falamos nos programas passados, quando Oséias escreveu, no capítulo de número 6, versículo de número 3, onde Oséias disse: conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Nós vamos ver neste programa como a pessoa conhece Deus. Como é que a pessoa conhece Deus? Nós temos várias maneiras que Deus se manifesta para o homem. A primeira maneira é quando Deus se manifesta pessoalmente, como se manifestou no caminho de Damasco. Jesus, então, vai se manifestar para o grande apóstolo Paulo, quando ele ouve e vê uma voz, ele ouve a voz e ouve um clarão que lhe cegou, e ele cai por terra e ele pergunta: quem és? E Jesus então vai se apresentar para ele dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegue. É uma maneira de a pessoa conhecer o próprio Deus, quando Deus se manifesta para a pessoa humana. Mas nós temos também, eu estava ali, olhando na internet, quando uma senhora, desenganada pela medicina, após fazer 30 transfusão de sangue, Deus então se manifesta para ela, curando radicalmente o seu corpo físico. É outra maneira de Deus se manifestar para o homem. E eu estava meditando e nós vamos falar nesta oportunidade, quando Paulo escreve a Romanos capítulo de número 13, Romanos capítulo de número 13 e versículo de número 13, que diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e nem em inveja. Nós, neste trimestre, nós estamos analisando na nossa escola dominical, quando Paulo escreve à igreja de Roma. E analisando esta palavra, eu fiquei inteirado que o bispo da cidade de Hipona, chamado Agostinho, ele converteu-se ao cristianismo, lendo somente este versículo que nós lemos: andemos honestamente, como de dia, nem em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade. Ora, quando a pessoa humana, ela vive desonestamente e que Deus se manifesta para ele, ele faz uma reflexão. Eu preciso mudar. Eu preciso sair da maneira que eu estou vivendo. Eu preciso sair da desonestidade, da falcatrua, do engano e voltar a minha vida para o Senhor. E foi o que aconteceu com aquele bispo da cidade de Hipona. Diz-nos a história, os teólogos dizem que ele era um glutão e bêbado.
E quando ele estava nesta situação, ele pensou, eu sou um religioso, mas sou um religioso pecador, porque a glutonaria, ela é condenada por Deus. Ela é condenada por Deus. E lendo no livro dos Salmos, capítulo de número 78, nós vamos ver que muitas vezes, nós, Salmo de número 78, vamos ler aqui o verso 18, que diz assim, ó: e tentaram a Deus no seu coração, pedindo para a carne, para satisfazer o seu apetite. Tentaram a Deus, pedindo para a carne satisfazer o seu apetite. A pessoa, por exemplo, que vive na glutonaria, ela tem momentaneamente, o desejo que a alimentação, ela satisfaça a sua carne. E muitas vezes, ao invés de comer apenas para viver, ele vive para comer. E isto, muitas vezes, satisfazendo a sua carne, ele vai herdar, quem sabe, uma doença, ele vai herdar uma obesidade, ele vai herdar doença nas veias, ele vai herdar doença dos nervos. Por quê? Porque ele pediu e teve momentaneamente satisfeito a sua carne, às vezes comendo demasiadamente. Nós estávamos falando há poucos dias que normalmente a pessoa que é glutão, ele somente se dá conta que ele comeu demais, que ele comeu em excesso, quando muitas vezes o estômago está completamente cheio. E aí ele vai dizer, comi demais. Mas no decorrer do tempo, ele vai herdando doenças apenas por satisfazer a carne, no seu desejo, no seu apetite. Ora, então você vai tentar a Deus, satisfazendo a tua carne. E eu creio que a pessoa que está na glutonaria, ele não se dá conta que ele está cometendo um pecado. Porque eu tenho falado com muitas pessoas e muitas pessoas às vezes têm dito que a melhor coisa é comer. Mas a melhor coisa é comer apenas para satisfazer o corpo, não para cumprir o desejo da carne. Ao invés de, por exemplo, comer 250 gramas de carne, ele termina comendo 1,5 kg de carne. Ora, a própria ciência vai dizer que depois de uma certa quantidade de alimento, já não é para se alimentar, vai apenas satisfazer a carne. Bendito seja o nome do Senhor. E Agostinho de Hipona, o bispo da cidade de Hipona, ele quando leu esse versículo, ele pensou consigo, olha, primeiro tem que andar honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices. Beber também. Tem muita gente que diz assim, eu bebo socialmente. Ele bebe socialmente nos primeiros dias. No segundo dia, ele já está bebendo para satisfazer um desejo da sua própria carne. E muitas vezes ele vai adquirir, no decorrer do que ele está satisfazendo a carne, ele vai adquirir, quem sabe, um outro problema no seu corpo físico. Por exemplo, vai gerar uma dependência química da bebida. E muitas vezes ele vai tentar parar e não vai conseguir. Por quê? Porque ele foi bebendo socialmente, então ele foi satisfazendo a carne na bebida. Então ele passa agora a viver na bebedice. E aí não vai conseguir a sair. Mas Deus pode se manifestar para ti.
como ele se manifestou para o bispo da cidade de Epona, quando ele leu e disse: eu preciso mudar a minha vida, eu não posso satisfazer a minha carne, eu não posso fazer com que a minha carne me vença, porque a bebedice, ela vai um ponto que a pessoa começa a depender da bebida, fica uma dependência química da bebida, e muitas vezes ele tem que parar nos alcoólatras anônimos para poder ter uma ajuda para poder parar de beber. Ora, quando Deus se manifesta para você, em que você conhece Deus e você se espelha na sua palavra, porque a palavra de Deus é um espelho que nós nos espelhamos e vemos como é que nós estamos. E o bispo de Epona, então, vai ver que ele estava vivendo em bebedices, e que estava completamente alheio, está completamente fora da palavra de Deus. Porque o desejo de Deus é que o homem não traia a sua presença, não traia, como diz o Salmo 78 que nós lemos, no Salmo 78, verso 18, quando a Bíblia diz no capítulo 78, verso 18, que vai dizer assim a Bíblia: e tentaram a Deus no seu coração, pedindo para a carne, para satisfazer o seu apetite. Ora, quando nós começamos a beber e começamos a beber socialmente, nós vamos beber modestamente, mas depois nós já vamos pedir que a bebida satisfaça a nossa carne. Mas a carne é algo insaciável. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos então ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e logo em seguida nós continuamos o assunto que nós estamos falando hoje: conhecer a Deus através da sua palavra, como aconteceu com o bispo Agostinho da cidade de Epona. Fique ligado, nós voltamos em seguida.